Amém, graças a Deus, graças ao Senhor, pela vida de Deus, pela palavra de Deus, graças ao Senhor pelos irmãos, pelos amigos, graças ao Senhor que nessa noite nós vamos compartilhar com vocês mais um artigo do jornal Árvore da Vida. O nosso encorajamento é que você possa fazer a assinatura do jornal Árvore da Vida. É uma palavra muito clara, é uma palavra que tem trazido para nós conforto, é uma palavra que tem trazido para nós segurança. Ó Senhor Jesus. Então nós queremos encorajar você a adquirir, fazendo a assinatura do jornal Árvore da Vida. E dê o seu like também. Nós vamos compartilhar nessa noite, não é isso? Então, que você possa cooperar conosco no fortalecer do nosso canal. Igreja em Ribeirão das Neves. Aleluia. Então, nessa noite, nós vamos compartilhar com vocês como superar traumas. Como superar traumas. Eu vou ler uma parte aqui para vocês, no início. Aqui diz assim, ó, como ajudar alguém traumatizado. Não é fácil, é ou não é? Ajudar uma pessoa traumatizada. Bem, de um ponto de vista psicológico, o trauma pode ser entendido como forte emoção associada a um fato marcante. Em certos casos, isso é capaz de mudar até mesmo o rumo da vida de uma pessoa. A partir de uma história bíblica, pretendemos falar sobre alguns tipos de traumas, seus efeitos, bem como a forma bíblica de superá-los. Então a Bíblia é um livro de fato, é o livro dos livros, é o soprar de Deus. Então, através da Bíblia, o Senhor vai nos ensinar como superar os traumas. Falaremos sobre a história do traumatizado Mefibosete, filho de Jonatas, grande amigo de Davi. Quando jovem, Jonatas e Davi prometeram um ao outro que se algo acontecesse com um deles, o outro cuidaria de sua família. Com isso, após a morte de Jonatas, Davi lembrou de sua promessa e buscou informações sobre a família de seu falecido amigo, a fim de cumprir a promessa. Foi aí que soube da existência de Mefibosete, filho de Jonas, o qual era aleijado de ambos os pés, por causa de acidente sofrido quando ele tinha apenas 5 anos de idade. Então nós podemos ler 2 Samuel capítulo 4, versículo 4. Diz assim, ó, Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés, era da idade de 5 anos, quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonas. Então, sua ama o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele
caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. E o versículo 9, capítulo 9, versículo 1. Capítulo 9, versículo 1, disse assim, ó. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Ó Senhor Jesus. Então, nós, amados amigos, Davi ficou sabendo de seu filho, do filho de Jonatas, chamado Mefibosete, que era aleijado de ambos os pés, por causa de um acidente sofrido quando tinha apenas 5 anos de idade. Então, nessa situação, o que aconteceu? É o que muitas vezes acontece com pessoas que têm trauma, pessoas traumatizadas. Ela passa a viver uma vida marginalizada, ela é uma pessoa ferida, humilhada e desesperada, uma pessoa desesperada. Ó Senhor Jesus. E ele vivia de favor em casa alheia. Então a situação dele, de fato, é a situação de muitas pessoas que vivem na sociedade hoje. Ele era um colecionador de traumas, no aspecto físico, no aspecto familiar, no aspecto social, ó Senhor Jesus. Então, no aspecto físico, ele lembrava todos os dias o que ele foi e não era mais, que era o estado de seus pés. No aspecto da família, seus parentes haviam sido mortos. Por exemplo, Saul, que era avô dele, e Jonatas, que era seu pai. E no aspecto social, por haver perdido toda a herança, e por que não dizer o espiritual, por imaginar que Deus se esquecera dele. Às vezes essa é a situação que passa na mente das pessoas que vivem debaixo de trauma. É uma pessoa totalmente carente. Ele pensa até que Deus o abandonou, que Deus nunca gostou dele, é ou não é? E esse é um aspecto social. Então, como Mefibosete, pessoas traumatizadas, elas sentem-se indignas e sem perspectiva de mudanças. Então ele pensa que a vida dele, ele vai ter que viver esse tipo de vida toda a vida. Ele não vê, ele olhando para ele, o problema é que a pessoa, ela olha muito para si. Uma pessoa traumatizada, a tendência, ela olha muito para si. Então ela se sente uma pessoa indigna e sem perspectiva de haver mudança, não é isso? Ó Senhor Jesus. Então esse estado as deprecia, a pessoa, ela fica doente fisicamente, psicologicamente e até espiritualmente. E os faz esquecer que a vida está nas mãos de Deus. Que em tudo tem um propósito e que pode, no estalar de dedos, mudar-lhe
a sorte. Aqui em Efésios, capítulo 3, versículo 20. Ó Senhor Jesus, diz assim, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente, mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então esse versículo é um versículo cheio de esperança, principalmente para você que vive nesse aspecto de derrota, de fraqueza, na introspecção. Então, esse versículo é muito rico. Vamos ler de novo. Ora, aquele que é poderoso, o Senhor é poderoso, Ele é poderoso para fazer infinitamente, mais do quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então existe um poder que é infinito, é o poder da vida, é o poder de Deus, é o poder da graça de Deus. Esse poder pode cooperar com você, ele pode libertar você de tudo que prende, tudo que está prendendo a sua mente, trazendo a sua mente para dentro de uma prisão. Ó Senhor Jesus. Então nós precisamos experienciar o poder da vida, o poder do Espírito, amém? Que é o poder libertador, ó Senhor Jesus. Então, maravilha. Sim, os problemas têm essa capacidade em nossa vida. Então, são problemas que se você ficar olhando para ele, você fica para baixo. Você não consegue viver uma vida humana normal, uma vida física normal, uma vida psicológica e uma vida espiritual. Você precisa crer no poder do Espírito. Você precisa crer no poder da vida. Então, aqui mostra que Davi, o que ele fez? Pela amizade que ele tinha com Jonatas, Davi providenciou que Mefibosete fosse trazido à sua presença. Esse encontro mudou para sempre a vida daquele jovem e renovaria todas as esperanças perdidas. Aleluia! Há uma esperança. Não está tudo perdido. Amém? Você pode superar todo o seu trauma. Porque tem uma vida. Você pode encontrar com Deus. Se você tiver um encontro real com o Senhor vai mudar para sempre a sua vida. E o Senhor vai renovar tudo que foi perdido. Ele vai trazer a esperança. Ele vai renovar a sua mente. Amém? Ó Senhor Jesus. Por quê? É o que aconteceu com Mefibosete, nome difícil de falar, né? Aconteceu com ele, quando ele foi trazido à presença do rei. A presença do rei mudou todo o viver dele. O que é a presença do rei? É a presença de Deus. Você pode desfrutar a presença de Deus. Amém? É cura para a sua parte física, seu corpo físico, é cura para o lado psicológico, que é a sua alma, e é cura também para o seu espírito. Então o que aconteceu? Quando ele veio à presença do rei Davi, ele veio para a presença do rei Davi, ele passou a comer à mesa
como um de seus filhos. Que mudança maravilhosa, não é isso? Ele não era filho de Davi, mas por amor a Jonatas, pela amizade de Jonatas com Davi, o filho de esse jovem, Mefibosete, foi trazido à presença do rei e sentou como um filho dele à mesa com o rei para desfrutar. É o que o Senhor fez com você, é o que o Senhor fez comigo, né? Nós vivíamos alheios, nós tínhamos problema físico, correto? Nós éramos cheios de trauma. O lado psicológico nós andávamos para baixo, nós andávamos angustiados, nós éramos deprimidos, mas nós fomos trazidos à presença de Jesus, à presença do Rei. E nós hoje estamos comendo na mesa, amém? Aleluia! Que esperança maravilhosa, que mudança maravilhosa. Está na presença do Rei. Aqui em 2 Samuel, capítulo 9. Segunda Samuel, capítulo 9, versículo 5 a 13, nós podemos ler junto. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lo-debar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi, Mefibosete, ele disse, eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi, não temas, aleluia, não temas, essa palavra é para você e para mim, não temas, usarei de bondade para contigo. Isso é Deus falando comigo e com você, usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão para sempre à minha mesa. Aleluia! Ó Senhor Jesus. Então se inclinou e disse, quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse, tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho teu Senhor. Trabalhás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu Senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu Senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei, segundo tudo quanto meu senhor, ó rei, manda a seu servo, aqui o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Que maravilha, né? Como que o Senhor houve essa mudança de uma maneira bem instantânea na vida de Mefibosete. Ele passou a comer à mesa do rei. Aparentemente era uma pessoa desprezada, triste, abatida, cheia de trauma, sem esperança. Era essa situação era a minha situação antes de ter a vida de Jesus. Amém?
Hoje nós estamos comendo, desfrutando a palavra do Senhor. Então, estar à presença mudou a sorte de Mefibosete. Devemos, amém, qualquer pessoa traumatizada pode se achegar confiadamente à presença de Deus. O Senhor nunca vai te rejeitar. Amém? Basta você se voltar a Ele. Não importa a sua situação. Não importa o que você está passando hoje. Amém? Chega-se à presença de Deus. É a presença de Deus que muda o nosso viver. Ó Senhor Jesus, às vezes você pensa que não merece. Não olha para você. Se você olhar para você sempre, você só vai ver derrota. Olha para Jesus. Olha para o autor e consumador da fé. Aqui em Hebreus 4,16, diz assim, ó: acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de que, você se achega para quê? A fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O Senhor está te chamando, meu amigo, minha irmã, meu irmão, o Senhor está te chamando. Se achega a Ele, se achega ao trono da sua graça, é pela fé, amém? Ele está te chamando. E aqui em Hebreus capítulo 10, versículo 19 e 20, Hebreus 10, 19 diz assim, olha: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Aleluia! O sangue de Jesus é o sangue libertador. Amém? Por meio do sangue, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. O caminho já foi aberto para você. Aqui o Senhor está te chamando, se achega ao trono da graça. Esse caminho é novo, esse caminho é vivo. Você pode entrar pela fé, invoca o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, se você invocar com o coração aberto, você vai vir, você vai se achegar à presença de Deus. Ó Senhor Jesus, vamos olhar para Jesus. Para de olhar para você mesmo, para de olhar para as suas fraquezas, os traumas do passado. Toma o caminho novo, esse caminho é novo, esse caminho é vivo. Vamos olhar para Jesus, amém. Vamos olhar para Jesus. Qual o resultado? Teremos nossa dignidade. Você vai ter a sua dignidade restaurada. Amém? Às vezes a sociedade te joga fora, te abandona. Às vezes até no meio da vida familiar, você é rejeitado. Mas o Senhor, Ele não te rejeita. Ele morreu por você. Amém? Ó Senhor Jesus. Então, talvez os traumas do passado, talvez, serão difíceis de ser esquecido. Mas, a partir do momento, porque não é fácil, o trauma é algo que traumatizou a sua mente, seu lado emocional, gerou feridas, é ou não é? Mas a sua vida, a partir do momento que você se achega a Jesus, orando a Ele,
voltando-se para a palavra dele, a sua vida terá um outro significado. Amém? Estou te falando, compartilhando com você a minha experiência. A minha vida mudou, porque eu me acheguei. Não me acheguei só, eu me achego ao Senhor todo momento. Amém? Ó Senhor Jesus. Aqui em Jeremias, podemos ler 29, 10 a 14. Jeremias 29, 10 a 14. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando-a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Vou ler esse versículo de novo. Então me invocareis. Vamos invocar o Senhor. Ó Senhor Jesus, então me invocareis. Amém? Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. O Senhor quer ouvir você, meu irmão. Então, versículo 13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e fareis mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar onde vos mandei para o exílio. Então esse é o chamamento do Senhor para você, meu amado. Busca o Senhor. Busca o Senhor. Quando nós buscamos o Senhor de todo o nosso coração, buscar-me-eis e me achareis. Buscar-me-eis e me acharei. Então, se você buscar o Senhor, você vai encontrar com Ele. Amém? Você vai encontrar com a vida. Você vai encontrar com a esperança. Você vai encontrar com a alegria, a paz. Aleluia! Vamos buscar o Senhor. Ó Senhor Jesus. Então aqui no final diz assim uma frase. Lembra-se, Mefibosete não deixou de ser coxo. Ele continuou a ser coxo. Amém? Após comer na presença de Davi, mas sua identidade e dignidade foram completamente restauradas. Amém? Muito rico, é ou não é? Mefibosete não deixou de ser coxo, mas por ele entrar na presença de Davi, Davi representa o Senhor Jesus. Ele é um tipo do Senhor Jesus. Então, por ele entrar na presença do rei, comer à mesa do rei, está vendo? O que nós precisamos é comer a comida correta. Alimentar do Senhor é alimentar da palavra de Deus. E com isso que a identidade de Mefibosete e sua dignidade foram completamente restauradas. Então, se você deseja ter uma vida nova, uma vida restaurada, uma mente totalmente mudada, uma mente saudável, um coração saudável,
você precisa se achegar na presença de Deus. Amém? Essa é a palavra de encorajamento que eu estou repassando para você. Que Deus possa abençoar a sua casa, amém? Que o Senhor possa trazer luz e vida através da sua palavra. Vou fazer uma oração agora por você, amém? Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, nessa noite, uma palavra tão prática. Senhor, o Senhor falou conosco, Senhor, venha libertar aqueles que estão traumatizados, estão vivendo uma vida sem esperança, insegura. Senhor, venha libertar cada um deles agora. Oramos pelos lares, oramos pelas pessoas que, Senhor, que carecem da sua glória, que carecem de alimentar da sua palavra. Pedimos a libertação de cada um. Venha o teu reino, Senhor. Libera as famílias agora. Libera as pessoas que aparentemente estão traumatizadas. Venha agora, faça uma libertação nas suas mentes, na sua parte física e em todo o ser de cada um. Jesus é o Senhor. Amém? Boa noite. Aleluia.